Bem-vindo ao People First, o podcast que dá prioridade ao que importa, às pessoas, ao seu bem-estar e como elas são a chave para o sucesso nas organizações. E hoje falamos de alimentação, mas daquela que é honesta, da época, cozinhada para garantir os nutrientes de cada alimento, os nutrientes que cada alimento nos dá. Falamos de uma alimentação que deve ser a base de todos nós, caso queiramos viver com vitalidade e longevidade. Aquela que é mais descascada e menos embalada. A partir do momento que entendemos como devemos comer e os benefícios que isso aporta, nomeadamente no combate a doenças, promoção de produtividade e ganho de amor próprio, fica muito mais fácil adotarmos hábitos que promovam a saúde. Estamos desenhados para a saúde e quem o diz é a nossa convidada de hoje, uma entusiasta nata da saúde. Sónia dos Santos é nutricionista, mestre em nutrição clínica, formadora, investigadora e criadora do Nutrifica Mais, um projeto fantástico em literacia em saúde. E para além do mais, ela é linda. Olha quem fala. Não, mas é que tu és tão bonita e eu não digo isto, sabes, Sónia? Não é só por aquilo que nós estamos a ver, é sobretudo pela energia que tu emanas, pela energia que se sente. E eu pergunto-te se isso não tem muito a ver com o alimento que tu escolhes diariamente colocar dentro desse corpo maravilhoso. Tu lembras-te o que é que dizia o pai da medicina? Pois com certeza, o alimento é o teu melhor medicamento. Portanto, nós somos o que comemos. É verdade. Não é? E tudo o que tu pões cá dentro vai-se transformar em algo visível para os outros. Algo visível que pode ser a tua figura, mas também podem ser as tuas emoções. E tu repara que as pessoas que, por norma, têm pouco cuidado com a alimentação, não fazem desporto, uma coisa parece que não combina com a outra, não é? E depois são muito irritadiças. Nós olhamos para elas, estão sempre com o bigode chinês muito marcado. E, portanto, claro que aquilo que tu pões cá para dentro vai-se refletir essencialmente nas emoções. E isso depois é o teu físico acaba por ser um complemento, acaba por ser uma resposta. Olha, é tão interessante essa relação que tu fazes logo. E é verdade, basta pensarmos. Quando tomamos café, ficamos mais elétricos, mais despertos, mais enérgicos. Uhum. Quando bebemos uma infusão de camomila, ficamos mais calmos, mais serenos. Então, se o alimento que escolhemos tem uma ligação direta com a nossa energia, não será que, escolhendo os alimentos certos, não podemos ter a paz e a serenidade, que é no fundo o propósito de todos nós? Quando falamos em felicidade, sim. Ou seja, o que é a felicidade? A felicidade não será estarmos serenos, em profunda paz de espírito, perante momentos bons e de adversidade? Tu repara, Isabel, que a alimentação é muito relacionada também com o teu estado de espírito. Tu comes porquê? Porquê é que tu comes determinados alimentos? E os estudos provam que quando nós estamos mais irritados, por exemplo, vamos buscar coisas mais picantes. Quando estamos tristes, é aquela típica cena de filme de Hollywood, enrolados numa mantinha, com muita tristeza, não é? Agora, de repente, veio-me a imagem, aquela personagem do filme, do Divertidamente, a tristeza, com muito redondinha, não é? Que quer é comer. E comer o quê? Doce. Aquilo que é imediato, não é? E, portanto, a tua escolha, tu tens que estar sempre aqui a tentar fazer o clique. Eu vou comer aquilo porquê? O que é que eu estou a sentir? Será que me vai resolver o meu problema? Não estou a dizer que é errado nós comermos de vez em quando um chocolate ou o que te apetecer. Também temos que saber ouvir o nosso corpo. Agora, quantas vezes é que eu vou ter que ouvir o meu corpo? Porque depois acontece aqui, isto é uma bola de neve. Eu comi, o que é que eu fui fazer? Eu não devia ter comido aquilo. Depois vem a sensação da culpa. Claro. Entendes? Isso é muito interessante porque entramos aqui no campo das emoções. Muitas das vezes isso é uma fome que não é fome porque tenho fome, é uma fome emocional. Claro. Que denota aí outras necessidades que temos. Que não é de colo, de alimento. Ora, nem mais. Ora, nem mais. Portanto, aquilo que tu trazes, quando me falam em hereditariedade, por exemplo, eu tenho mais peso, eu tenho menos, porque a minha família, mas nós temos que pensar na hereditariedade de hábitos. E eu tive a sorte de ter sido acolhida, digo isto no sentido mais sistémico da família, dos meus pais, e vindo de uma família onde o alimento para eles é sagrado. Há um culto do alimento no momento em que comes. Nós não começávamos a refeição sem agradecer primeiro.
E isto parece que não, mas dá aso a que primeiro todos estejam à volta da mesa. Todos, a hora da refeição é sagrada, ninguém começava a comer sem estarmos todos à mesa. E às vezes chateavam-se à séria. Mas ninguém começava a comer. E a comida às vezes começava a ficar fria e a minha mãe começava a... venham para a mesa, venham para a mesa. Mas isso já cria um sentido de compromisso com todos. Nem mais. Àquela hora tu sabias que tinhas que estar ali, caso contrário, enfim. E depois outra coisa importante que é o agradecer o que tu tens à tua frente. Olhares e pensares assim, uau, nem toda a gente tem um prato de comida. Não dar nada como garantido. Não dar nada como garantido. E isso tem-se perdido. Mandar comida para o lixo estava fora de questão. Da mesma forma que também não faz sentido termos muito no prato. E ter uma mesa. Nós, culturalmente, o português, e não é uma crítica, mas o português gosta de ter uma mesa recheada. Talvez porque lá atrás teve muita carência e uma forma de mostrar é que tem muita comida à sua frente, não é? Mas isso também entra aqui num parâmetro de não faz falta tanta comida, não é? Não faz falta e a natureza e os recursos são finitos. Claro! Mais uma vez estamos a dar as coisas como garantidas. Portanto, aqueles pratos cheios de comida que depois o que é que acontece? Não acabas por... Tens mais olhos que barriga, não é? O ditado assim o diz. E tu enches, estás com muita fome, enches o prato e de repente percebeste que não vais conseguir comer aquilo tudo e é a comida que vai fora. Portanto, pequenas porções, nem o meu pai nos deixava servir por porções muito grandes. Não tenhas mais olhos que barriga. Vais mais vezes buscar. E o comer em família, o partilha da refeição, como é que foi o dia, dá-te aqui tempo para nós praticarmos aquilo que hoje teve que ser criado, que é o mindful eating, a consciência plena a comer. E saborear cada sabor, cada textura, enquanto se pratica essa gratidão. É muito interessante porque isso... Por vezes, eu adoro comer e adoro honrar o alimento. Adoro cozinhá-lo de forma simples. Mas é verdade que muitas das vezes a sociedade tende, como é uma sociedade apressada... Sempre a correr. Muitas das vezes comemos à pressa e esquecemos do que estamos a comer. Não mastigamos, engolimos. E depois como é que esse não mastigar, que foi engolido, como é que entra no nosso estômago? Que o teu estômago não tem dentes. Eu digo sempre isto às pessoas. Os estômagos não têm dentes e nós, se comêssemos só pelo ato de nos alimentarmos, vocês reparem, então porquê que nós temos tantas cores, tantas texturas, tantos cheiros, tantos sabores? Porquê? É pensar um pouquinho, porquê que eu tenho isto tudo? Eu preciso disso para viver? Não! Em termos fisiológicos. Claro que eu preciso disso para viver. A nossa vida é mais do que o fisiológico. Mas para o teu corpo funcionar, não é? Não precisa mais do que determinados alimentos e não precisavam ter sabor. Então, eu faço-te aqui esta pergunta. É muito bonito esta tua ligação espiritual ao alimento. Tu honras o alimento, isso foi algo que tu trouxeste já da tua família. Sim, por isso é que nós também somos os nossos antepassados e os hábitos que nos passam. E tiveste essa dádiva que é muito bom, mas também usas esses ensinamentos agora para inspirar diariamente os teus alunos, os teus pacientes e com o teu projeto Nutrifica Mais que já lá vamos. Mas se eu tivesse que te perguntar então qual é a base de uma alimentação com foco na longevidade, minha querida Sónia, o que é que tem que ter num prato? O que é que temos que privilegiar? Olha, a primeira coisa de todas é descascares mais e desembalares menos. Isso. Eu adoro essa frase. É ter a dieta divina, onde o mínimo que o homem mexeu, ótimo. Se foi Deus que fez, ótimo, come. Se o homem meteu a mão, entramos aqui num divino, para crentes, não crentes, enfim. Se o homem meteu a mão, a coisa já... O homem tenta estragar no que mexe. Tem essa particularidade nas mãos, não é? E se puser a mão, tem que saber meter. Ora, nem mais. Respeitando... Lá está aí honrando o alimento, não é destruindo. Isto é quase como eu não vou cozer o alimento a um ponto de perder as propriedades daquele nutriente. Nem mais. Eu vou escaldar para estar ali o nutriente. Exatamente. Mas sabes que isto é muito interessante, esta informação que estás a passar, que
descascar mais, embalar menos, porque quanto mais nós descascamos, está lá tudo o que nós precisamos Tudo. para ter energia e vitalidade e não ir tantas vezes ao hospital. Ora, nem mais. E proteger-te, não é? E depois é irmos para a cozinha, é preparares o teu alimento. Mas antes disso, ires comprá-lo, ires escolher. E agora aqui uma coisa importante também, onde é que eu vou comprar? De onde é que aquele alimento veio? Será que também foi honrado? Será que... Ou será que é mais um campo disto, uns animais que foram criados, sabe-se lá como, não é? Nós somos um todo. Aquilo que como tu dizias há pouco, que eu vou pôr cá para dentro, vai-se refletir. Depois, outra coisa importante é tu fazeres as escolhas acertadas, sem entrar aqui em extremismos, mas o facto é que se tu queres ter saúde, tu tens que fazer inevitavelmente escolhas nesse sentido. E não é comeres açúcares, comeres carne todos os dias. Tu tens que fazer uma alimentação 80% vegetal. E porquê? Porque isso vai ser anti-inflamatório. A dieta anti-inflamatória que tanto se fala não é nada mais, nada menos que 80% do teu dia ser de origem vegetal. E tu nos vegetais vais buscar, se complementares, por exemplo, as leguminosas, o feijão, o grão, com os cereais, tu tens 2 aminoácidos que, quando se juntam, formam a proteína. Mas tens que saber fazer isso. É muito interessante isto que tu falas, porque nem só de proteína animal vivemos. Como é óbvio. Primeiro, se a consumimos, de onde é que vem esta proteína? De onde é que vem o peixe, a carne? Saber que eles também tiveram uma vida digna. Lá está esta tua ligação à espiritualidade. E depois também passar esta literacia, que eu percebo que é uma coisa que fascina, que é explicar que eu tendo uma leguminosa e um cereal, eles juntos podem me dar a proteína necessária. Claramente, ajustado também às necessidades de cada um. De cada um. E depois, temos aqui os vegetais. Quando falas em vegetais, falas aqui nos legumes da época. A sazonalidade é outro tema também. Para teres uma vida, uma longevidade, é a sazonalidade. Tu repara que os alimentos que tu tens numa época, agora é um bocado difícil. Tu vais ao supermercado e tens morangos o ano todo, tens abóbora o ano todo, tens espinafres o ano todo, mas o facto é que se tu reparares e fores, rapidamente vamos a uma internet e retiramos a sazonalidade do alimento. Tu sabes que há determinados alimentos que vêm em determinadas alturas do ano. E porquê? E mais uma vez digo, isto está muito bem feito, está muito bem concebido, porque tu tens os frutos vermelhos e as melancias no verão, que é quando há sol, que é quando os radicais livres vêm e podem causar danos nas tuas células e tu precisas de ter um protetor, um antioxidante, que é isso que os frutos vermelhos te vão dar. É fantástico. E também nós precisamos de mais água. E nós precisamos mais cedo. Então precisamos do quê? Mais tomate, melancia, as saladas. Porquê? Porque os legumes têm água e hidratam-nos verdadeiramente. E têm água, 90% de água. Olha, mas sabes, deixa-me fazer-te aqui esta pergunta. Tu falavas agora aqui da questão do supermercado, que perdeu-se a sazonalidade. Tu sentes que, de acordo com a tua experiência, os portugueses esqueceram-se do que é que são os alimentos da época? As pessoas estão adormecidas quanto ao que é local e sazonal, porque como está ali sempre... Esqueceram-se, Isabel. É muito curioso, porque eu já ouvi estes comentários. Eu queria morangos e agora nunca tenho morangos no supermercado. E as pessoas às vezes ficam chateadas e irritadas. Mas depois eu tenho que dizer, então, mas não é a época deles. Tu sabes que já me aconteceu, e eu tenho um coração muito perto da boca, sabes? E às vezes estou nas compras, como qualquer outra pessoa, e um defeito que eu tenho muito grande é não só olho para o que levo, mas é uma chatice porque estou sempre a olhar para o que é que os outros levam, sem julgamentos. É assim. E já por algumas vezes esse comentário que tu dizias, e muito bem, não há morangos, não? Minha senhora, mas não estamos na altura dos morangos. E a senhora ficou a olhar para mim com um ar, desculpe, e ela disse, tem razão, é que nós
Não esperamos. Sim, mas é interessante o que disseste agora, que é relembrar. Eu acho que é preciso voltar a relembrar. E falar outra vez do alimento, irmos um bocadinho ao início e perceber como é que os meus avós, como é que os meus pais, como é que se comia na altura, e é um bocado ir buscar esses hábitos e voltarmos à simplicidade, cozinhando com amor, cozinhando em família. É muito interessante porque tu tens essa necessidade de passar esse legado para os teus filhos, e é muito curioso também perceber que o teu projeto Nutrifica Mais, um projeto fantástico de literacia de saúde alimentar nas escolas, isto é fantástico, isto surge através de um problema que tu identificaste quando a tua filha foi para a escola. Exatamente. Eu, na altura, lembro-me, a Constância era pequena e comecei a perceber que ela falava comigo a partilha de lanches, dos miúdos gostam de partilhar tudo. E a dada altura ela chegava-me a casa e dizia-me assim, nem sabes, mamãe, eu nunca proibi nada que eles comessem, não é? Mas havia aqui algum jeitinho, a título só de curiosidade, só para perceberes, lembro-me que a primeira vez que ela me pede um bulical, estamos num supermercado na fila para pagar e a senhora que estava na caixa, que custa 5 anos, 6, nunca comeu. Não, nunca comeu. E nisto a Constância pede, dá uma trinca e no fim diz, não consigo comer isto. E então facilmente me partilhava e dizia, o meu amigo leva isto para comer, a minha amiga leva aquilo. Eu comecei assim, alto lá e para o baile, porque isto, temos que começar a mexer aqui em alguma coisa. Estas crianças vão ficar na escola o resto nós vamos ficar na escola quantos anos? Não é? Até ao final, sei lá, de 25, 30 anos, dependendo do que vais fazer. Tem que vir bases daqui. Então não será na escola o melhor sítio? Não estou a tirar o papel importante que a família tem, mas a família está muito ocupada. E é na escola que nós... às vezes também precisa de ajuda. Precisa essencialmente de ajuda à família. E, portanto, o Nutrifica Mais vem numa necessidade que eu vejo, mas pensando naquilo que eu gostava de projetar também para o outro e não olhar só para a criança, olhar para a comunidade, para os professores, para as cantinas, para o aluno, para o pai do aluno, para o cuidador, para toda a comunidade à sua volta. Relembrar que, afinal, nós somos o que comemos e se nós queremos ter baixos gastos em saúde, porque atualmente é isso que se fala, nós temos que começar lá atrás. A prevenção começa antes com uma promoção. Tu tens que promover a saúde. E como é que tu promoves a saúde neste campo? É por ensinares. Tu precisas de ensinar. De nada te vale teres um conhecimento, para mim é esse o meu lema, se tu não o partilhas, se tu não o usas. Então, quando tu vais às escolas, tu tens um corpo clínico, isto é muito interessante, tens um médico, nutricionistas e investigadores que vão às escolas do primeiro ciclo e, portanto, e como é que este modelo funciona? Ou seja, tu chegas à escola e dás formação dentro da sala, mas também, se for possível, fora da sala. Ao corpo docente, por exemplo, porque eu não posso esquecer que, afinal, as crianças estão com o seu professor e, portanto, temos que abrir aqui esta janela também. Temos que dar a formação ao professor, para ser o professor a ir buscar o aluno com as ferramentas que eles, melhor do que nós, sabem, não é? Mas depois temos aqui, e estamos cada vez mais perto, de pegar também nas cantinas. Porque quem faz a comida para os nossos filhos tem que saber fazer bem, tem que saber cativar os miúdos e nós temos que lhe dar formação. E qual é, na tua opinião, a realidade neste momento das cantinas? Olha, primeiro, nem é uma opinião, é o que acontece, é que a comida não se faz na própria cantina. A comida já vem pré-feita. E, portanto, já bem pré-feita, tu não tens aqui jogo, não tens manobra para poder fazer aquilo que tu gostavas. Portanto, isto leva-te a que já bem pré-confeccionado, tu pões no forno, tu pões mais umas coisas. Portanto, isto tem que mudar este paradigma e a comida tem que se voltar a fazer na escola. E tem que se voltar a fazer na escola com pessoas que sabem. Nós temos que treinar os cozinheiros. Os cozinheiros têm que aprender a fazer, usar o alimento, a forma como cozinham o alimento, cativar as crianças. De eles olharem para um prato cheio de vegetais e deliciarem-se e babarem-se, mas é preciso saber fazer isso.
É preciso usar os ingredientes Sim. certos, Certo. entendes? Mas este projeto Nutrifica, vocês também fazem, ou é um desejo muito grande? Esse é um desejo muito grande que eu tenho. Ainda não está a ser feito, mas é um desejo muito grande. Sim, que é na verdade também apaixonar as crianças pela comida honesta e pela comida de verdade. Que é fácil, Isabel. É muito fácil. E a experiência que eu tenho dos miúdos na escola, as experiências que são giras e já me aconteceu de tudo. Pode-nos dar um exemplo do trabalho que a Nutrifica Mais já fez nas escolas e o impacto que isso provocou nas crianças, nos pais das crianças e nos professores? Olha, nas crianças é muito giro porque de repente trabalhamos ali uma autonomia fantástica que é, chegam a casa com todas aquelas ferramentas e querem ir cozinhar, querem ir mostrar aos pais que já sabem. E eu lembro-me sempre, dou sempre este exemplo que é, quando começámos a separar o lixo, foram os nossos filhos que trouxeram essa informação para casa. E de repente tu punhas uma garrafa no sítio que devias pôr, enfim, o papel. Não é aí. Portanto, os miúdos nessa fase, nessa idade, nesta franja do primeiro ciclo, estamos a falar de 6 anitos até 10, eles são autênticas esponjas e tudo o que trazem, eles vão mostrar como fazem. E portanto era muito giro, porque de repente tínhamos pequenos mini-chefes a chegar a casa e a querer fazer aquilo que tinham aprendido. Por outro lado, pais muito gratos, mas também já tive pais que me esperavam e me perguntavam, desculpe, mas acha que o meu filho é um coelho? Porque agora só quero comer vegetais. E tu pensas assim, uau, eu preciso mesmo de trabalhar com estes pais também. E, portanto, abrimos consultas a pais, esclarecimentos de dúvidas também, porque eles falam, é porque não sabem o impacto que uma nutrição pode ter no futuro dos seus filhos. Certo. Falta esse conhecimento e é essa também a tua missão. Então, mas eu agora pergunto, tu passaste essa formação também para a tua filha, agora faço-te esta pergunta porque tu também és um exemplo e praticas isso diariamente na tua vida. Para quem nos está a ouvir agora e pensa assim, pois, mas como é que eu organizo a minha marmita? Como é que eu me organizo com os meus filhos? Como é que eu organizo as minhas rotinas do dia-a-dia, conseguindo garantir que estou a colocar o melhor alimento dentro do meu corpo? E, portanto, eu pergunto-te a ti, nós há bocado estávamos a falar de um prato, tu fazes as tuas marmitas quando vais para o teu dia-a-dia? Claro. E pergunto-te, o teu prato principal tem que ter sempre o quê? Há uma coisa, olha... Porque eu acho que mais do que falarmos de receitas é as pessoas entenderem, que as pessoas saiam daqui e percebam, ok, o que é que eu quero colocar no meu prato para garantir que tenha nutrição, a saúde e a energia para o dia-a-dia? Antes de qualquer outra coisa, tu precisas ter uma palavra que para mim é o foco disto tudo, é organização. Isso é tudo na vida. Tu precisas de ser organizado, tu não podes ir às compras à toa. Vais gastar recursos, muitas vezes vais comprar coisas que não precisas e, portanto, o ideal aqui da organização é, e como é que nós funcionamos? Nós fazemos uma lista do que é que temos no frigorífico, no congelador. A partir desta lista do que é que temos no congelador e no frigorífico, eu vou fazer uma emenda. E vou fazer uma emenda semanal. Eu sei que tenho X de vegetais, né? Mas quero, então só me falta uma proteína animal, só me falta mais umas lentilhas, só me falta isto porque fiz uma organização prévia. Depois, esta organização depende, se eu vou fazer uma proteína vegetal, vou tentar perceber se aquelas lentilhas, por exemplo, ou aquele grão, posso fazer com diversas outras formas e fica feito. Portanto, eu antecipo as frutas, os legumes, chegam a casa, são lavados, preparados e estão ali, em caixinhas. Claro, tu no fundo já deixas proteínas vegetais previamente preparadas, por exemplo, uma bolinhesa de lentilhas, ou, por exemplo, um estufadinho de grão, que são proteínas vegetais. De grão. E depois só fazes um arroz, que é um instante, se faz um arroz, Isabel. Isso é uma grande ajuda. Agora, mas se eu tivesse que te perguntar, como é que tu montas o teu prato, um prato que tenha mais origem animal e um prato que tenha origem vegetal? Porque eu acho que essa é a dificuldade, claro que cada pessoa, cada caso é um caso, sim, mas... Primeiro de tudo, as refeições têm que começar sempre com uma sopa. É sagrado. E de preferência uma sopa que tenha pedacinhos, que não sejam purés, porque vais comer o dobro e não precisas.
Depois o prato a seguir. Ai, que boa dica, nunca tinha pensado nisso. É verdade. É verdade, tens razão, tens razão. É como uma bolonhesa, por exemplo, e quem gosta de bolonhesa, a quantidade de carne que come, de carne picada, se for ver isso num bife, não consegue comer esse bife todo, porque a mastigação é um processo natural que tu precisas de ter, porque é com a mastigação que tu vais despertar e vais acionar os mecanismos da saciedade. Isso. E, portanto, os cremes são bons, podemos comer um cremezinho de legumes de vez em quando, mas com alguma textura. Okay? Portanto, começar com uma sopa. Mas os meus filhos são muito esquisitos e têm coisas na sopa e têm um vómito muito fácil e é cedo que se começa, não é com 4 anos, não, já é antes, as crianças não se engasgam. Portanto, começar sempre a refeição com sopa. Temos que chegar a uma altura em que a família já pergunta, hoje não há sopa? Isso. Temos que criar o hábito. Isso. A seguir é o prato. E este prato, muito facilmente, se tu visualizares um prato à tua frente, se o dividires ao meio, metade deve estar completo de vegetais, como os que tu quiseres, da época, por exemplo. Estamos, por exemplo, numa primavera, num verão, vais optar por saladas, ok? Mas só salada de alface também não conta. Portanto, tem que ter pelo menos 3 diferentes. Alface, tomate, cenoura, depois podes pôr o pepino, a couve roxa, o que tu quiseres, com um bom molho feito em azeite. Uma boa gordura. Uma boa gordura. Mas essa é uma boa dica, ter pelo menos 3 variedades de vegetais. Sim, e 3 cores diferentes. Depois, a outra metade do prato, tu vais... Desculpa, 3 cores diferentes. Isto é interessante, que temos o verde, o roxo e o amarelo. Por exemplo. Portanto, o verde temos as couves escuras. Exatamente. Temos a couve roxa, que é de cor roxa, e depois os amarelos, temos as abóboras, as cenouras. Temos, okay. Interessante. Exatamente. Portanto, até para fazeres uma sopa. As pessoas às vezes não sabem fazer sopa. E eu acabo por dizer, escolham um de cada cor. Portanto, se pôs abóbora, não põe cenoura. Se põe cenoura, não põe abóbora. E são pequenas dicas que tu facilmente consegues transpor para a prática, para o dia-a-dia, sem ser muito complexo. Depois, a outra metade do prato, aquele prato que visualizávamos há pouco e eu dividi ao meio, onde temos a parte das saladas e a outra parte podemos dividir em 3 ou em 2, mas para ser mais fácil e para visualizar, a outra que dividimos ao meio, portanto, ficamos com 2 quartos, tu vais pôr uma proteína animal, se for o caso, se gostas e se te faz sentir bem, ou então vais pegar em leguminosas, aqui nesta parte de cima, e um arroz, por exemplo, a parte de baixo. E é assim o prato, e não muda, não é preciso muita coisa. A repetires, se fazes uma alimentação mais... gostas de carne, peixe e ovos, muito bem, podes se calhar repetir um pouco mais, mas evitar repetir, e as saladas também, e evitar repetir, por exemplo, o arroz, a batata, que já não precisas assim tanto, porque foste buscar hidratos de carbono igualmente à outra parte das saladas. Claro. Como tem muita fibra, vai-te fazer sentir saciada, vais estar saciada muito mais tempo, porque a digestão também se vai fazer de uma forma mais lenta, mais progressiva. Claro. A comer, e não é proibido comer frutas, convém que seja imediatamente a seguir. Quem gosta de o fazer. E se estiverem já preparadas, como falávamos há pouco na questão da organização, melhor que já estão ali e tu vais buscar. Porquê imediatamente a seguir? Porque a absorção vai ser feita de uma forma mais controlada. Mais controlada, claro. E aqui falamos, não sei se não falta aqui o topping da gordura. A gordura também tem aqui um papel importante. A gordura é importantíssima. Quando falamos de gordura, falamos do azeite? Falamos do azeite, essencialmente do azeite. Sabes que nós vivemos num país que, graças a Deus, é um ouro. É ouro que nós pomos no prato e temos que saber doseá-lo. Tudo o que é demais pode ser ouro, mas também se pode transformar em algo nocivo, que tu não precisas tanto. O hábito que nós tínhamos de regar os pratos muito azeitados, também não te vai fazer bem. Isto é como tudo, é o equilíbrio, não é? Tudo é bom, mas em doses muito altas não te vai fazer bem. E, portanto, o azeite, tu não precisas mais do que o azeite.
para cozinhar, para temperar, pode-se pôr umas ervas aromáticas. Na verdade, o que tu estás a apelar aqui é a verdadeira simplicidade. Menos é mais. Menos é mais. Se tu tivesses que passar uma mensagem, porque falaste aqui de um projeto de literacia em saúde, se tivesses que passar uma mensagem aos pais que têm filhos e que querem que os filhos também comam melhor, não só nas escolas, mas também no seu dia-a-dia, o que é que tu dirias? As cantinas já sei que é um processo e eu acho que isso era um projeto que tem mesmo que andar para a frente, passar essa literacia às cozinheiras das cantinas. Mas que mensagem é que passavas agora para os pais que nos estão a ouvir agora? Olha, que querem cuidar da alimentação não só para os filhos, mas também para eles próprios. Os pais têm que perceber que os filhos vão seguir o exemplo e não o que os pais dizem. Portanto, os pais têm que começar a mudar eles para ver as mudanças nos filhos. De nada adianta dizer a uma criança tu tens de comer mais legumes, tu tens de comer mais fruta, tu tens de comer a sopa, quando o pai não faz isso. E, portanto, se os pais querem ver mudanças nos filhos e se querem que o filho seja saudável, eles têm que mudar primeiro. E, portanto, à mesa, a comida não pode ser diferente. A sopa é para todos e o prato é para todos. Há pequenas adaptações que nós podemos fazer, naturalmente. Não vamos dar picante a uma criança e, portanto, o picante vamos pôr à parte. Não vamos dar outro tipo de alimentação a uma criança porque ainda não tem dentes, mas podemos adaptá-la. E esta é a palavra de ordem. Não pode haver comida diferente em cima da mesa para um porque não gosta, para outro porque não gosta, para outro porque é isto. Tem que dar o exemplo. E o exemplo dá-se à mesa. Levá-los às compras e levá-los para a cozinha. E é esta hereditariedade de hábitos que depois lá no futuro se vai traduzir em mais saúde e em mais anos à vida. E é essa consistência que é fundamental, que é mesmo nos dias em que nós às vezes resvalamos um bocadinho, mesmo nos dias que temos alguma fome emocional, mesmo nos dias, porque também estamos na vida a ver o que há e também estamos desenhados, e tu próprio, e eu também posso falar, às vezes não temos a alimentação que desejaríamos num determinado período de tempo, ou porque comemos um bocadinho demais, ou porque comemos um bocadinho à pressa, e isso às vezes é o meu tendão daquilo, sabes? Comer um bocadinho. Pois, outros terão outras questões, mas eu acho que esta mensagem é muito importante, é ter a consciência e voltar novamente ao centro. É isso. E não te culpabilizares, sabes? Isso. Saberes ouvir o teu corpo. É isso que falta às pessoas. Elas deixaram de ouvir o corpo. Elas ouvem tudo à volta, menos elas próprias. Eu tenho fome, mas eu tenho fome de quê? Será que eu acordo? E eu dou muito este exemplo. De manhã as pessoas dizem, não consigo sair de casa sem tomar o meu pequeno almoço. E rapidamente tu, se fizeres uma pergunta, mas tem assim tanta fome, consegue comer uma sopa, um bife, um peixe, uns ovos, Ai não, essas coisas logo de manhã não. As pessoas estão pré-definidas para ter aquele cafezinho com leite, a torradinha com manteiga. É uma fome que não estamos a fazer julgamentos, pois... Sim, estamos a constatar. Estamos a constatar, e as pessoas que nos ouvem e que nos veem também não podem encarar isto como sendo, não, a partir de agora só vou comer se tiver fome, se ter fome é só comer uma sopa, não, também não é. Mas esse jogo interno, se nós fizermos, ou, por exemplo, a meio da manhã estou com muita fome, mas estou com fome de quê? Sim, é antes de ir, antes de passar a ação, é questionar. E fazeres essa autorreflexão. E questionar, fazer essa autorreflexão. E não há mal nenhum em quereres comer aquele croissant que tanto te apetece, naquele momento, e desfrutares daquele croissant, daquele pastel de nata, e ficares, uau, que bem que me soube, e nunca mais te lembras. Porque sabes o que é que vai acontecer, Isabel? Se tu estiveres sempre a criar não posso, não posso, não posso, vai haver um dia que tu não aguentas mais e que tu só pensas naquilo e que de repente em vez de um vais comer 3 ou 4 e ficas mal disposta e já não te consegues controlar e portanto tu não podes fazer isso. É viver no meio. É muito interessante, o podcast vai ter que terminar agora, mas isto quase que dava outro podcast sobre alimentação e emoções. Sim. E nós acabamos por tocar nesses Porque pontos. tu comes emoções. Tu comes emoções e é muito interessante essa ligação que tu fazes diretamente à alimentação. E outra coisa que também deixaste aqui no ar e que foi muito importante, que é
Eu não tenho que comer efetivamente à hora que é para almoçar, à hora que é para jantar, já há horas estipuladas. Portanto, ok, eu vou almoçar ao 12h30, mas eu tenho verdadeiramente fome para comer esta hora, e às vezes é não olhar para o relógio. Sabes que eu ao domingo gosto de fazer isso. Eu não olho para o relógio, eu como, bebo, faço as coisas quando o meu corpo me disser, vai. É isso. É sentir o alimento dentro de nós. Olha, e adorei, Sónia, ter-te cá, sobretudo por essa espiritualidade que te trouxeste à alimentação, e a só honrar o alimento e sabermos que nós estamos aqui por empréstimo da natureza e que a natureza que os recursos da natureza são finitos. Portanto, muito obrigada Nada por garantido. isso. E desejo-te muito sucesso para o Nutrifica Mais. Obrigada. Vai correr muito bem. Obrigada, Isabel. Beijinhos. Beijinhos. E até breve. Até breve. Ai, foi muito bom. Pois foi muito bom, mas chegamos ao fim de mais um episódio desta 4ª temporada People First, uma iniciativa da Fidelidade. Para ficares a par dos episódios, já sabe, de todas estas temporadas, podes assistir a partir das plataformas habituais, YouTube, Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Contamos contigo no próximo episódio e até lá, já sabes, dá prioridade ao que importa. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.